Muito bem, boa noite. Que bom a gente estar junto aqui, quarta-feira, dia do nosso encontro, dia de a gente parar um pouquinho, fazer uma pausa, respirar e nós podermos nos conectar com o nosso Deus de maneira especial, mas também uns com os outros. Então, você que está acompanhando o culto nesse momento, apresente seu pedido, sua necessidade a Deus. Peça que Ele ajude, que Ele transforme, que Ele seja presente, que essa é a maior bênção que nós podemos ter. Nós podemos abrir a nossa vida, o nosso coração para a presença de Deus em nós e apresente, claro, as suas dores, as suas preocupações, os seus temores, suas angústias, suas necessidades ao Senhor. Mas é um momento também para a gente agradecer, claro, né? É sempre bom a gente agradecer, reconhecer o quanto Deus tem sido bom na nossa vida, mas é um momento também para a gente interceder, né? Um momento muito especial do nosso culto de quarta-feira é quando, mais do que a gente poder fazer pedidos e agradecimentos de maneira pessoal, né? Das nossas necessidades, daquilo que Deus tem feito na nossa vida, mas a gente também poder interceder por alguém. Então, você que está acompanhando, está lembrando de alguém agora que precisa de uma bênção, precisa da proteção, do cuidado, do carinho de Deus na sua vida de maneira especial, que tem passado por necessidades, apresente essa pessoa agora a Deus. Né? Vamos orar juntos antes de abrir a palavra, mas apresente essa pessoa ao Senhor. Tá? Rogue a Deus para que possa cuidar, que possa fazer o melhor por ela nesse momento, tá bom? Vamos orar então? Pai, muito, muito obrigado. Nós temos tanta alegria de ter esse encontro, esse momento especial nas nossas quartas-feiras, de podermos esquecer um pouquinho das coisas, fazer uma pausa nesse momento da noite e podermos voltar a nossa atenção, o nosso carinho, o nosso coração para o Senhor. É muito bom nós podermos fazer isso de maneira tranquila, serena, ainda com liberdade. E nós podemos fazer isso também junto com os nossos irmãos. Alguns não têm ainda tido condições de estar na igreja novamente, nós entendemos e respeitamos isso. E, claro, desejamos estar todos juntos, mas entendemos que talvez para alguns ainda não é o momento. E por isso nós temos essa alegria de compartilhar esse espaço virtual, mas que é muito real para nós. Ele não é só uma virtualidade, é uma realidade que nós sentimos, partilhamos pedidos, testemunhamos do que o Senhor tem feito na nossa vida. De maneira especial hoje o enfoque de interceder por pessoas e também partilhamos a reflexão da Tua Palavra, o ensinamento da Tua Palavra. Portanto, nesse momento, fala mais uma vez conosco. Nós abrimos o nosso coração, abrimos os nossos ouvidos e desejamos ouvir a Tua voz. Nos abençoe nesse momento, fala conosco, pedimos, imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje eu quero tratar um pouquinho sobre algo que pode parecer até assim um tanto óbvio, que nós já tratamos, quem sabe, em alguns outros momentos, de maneira assim um pouco periférica ou como parte de uma outra mensagem, mas eu gostaria de fazer disso o centro da nossa reflexão hoje. Nós nos entregarmos ao Espírito Santo, como podemos fazer isso e o que isso significa exatamente? Entregue ou rendido, né? Uma palavra que talvez rendido ou render-se, né? É uma palavra que talvez possa soar assim um pouco de maneira negativa para a gente, porque quando alguém se rende ou quando nós nos rendemos, a gente se entrega completamente para o controle de maneira completa daquela pessoa. Não esboçamos mais reação, não tentamos ter o controle de volta da nossa vida. Por isso eu usei o título aqui, Entregue ao Espírito Santo, mas vamos pensar aqui nesse entregue indo um pouco mais além, como realmente alguém que se rende, eu e você, nos rendendo ao Espírito Santo. Muito bem.
A gente normalmente, quando está ouvindo um sermão, uma mensagem, né, algumas perguntas retóricas são feitas. O que é a pergunta retórica? É uma pergunta que não necessariamente precisa ser respondida diretamente. É uma pergunta que eu recebo, né? Eu internalizo ela, coloco ela aqui para dentro, e ela tem um objetivo, um propósito de mostrar assim um ponto de vista, né, diferente, levar a pessoa a refletir num ponto de vista diferente. E normalmente, já há muito tempo, pessoas em várias ocupações, profissões, usam perguntas retóricas, né, para transmitir um pensamento ou um conceito às pessoas que estão ouvindo lá. Por isso que, pensando assim no contexto de um sermão, né, de um pregador, alguém que está apresentando uma mensagem, fazendo um sermão, por exemplo, se no final ela faz assim uma pergunta, já concluindo ali a mensagem, ela faz assim, pergunta assim, quem é o Espírito Santo para você? Aí imagina agora esse cenário, né? O pregador ali, concluindo, fechando o seu sermão, faz essa pergunta, quem é o Espírito Santo? Imagina uma música suave tocando ali na igreja, aquela atitude de reverência, as pessoas refletindo, silenciosas, alguns talvez já no final do culto, né, olham o relógio para ver que horas que vão sair, outros estão ali numa atitude de oração, refletindo naquela pergunta, pedindo para que o Espírito Santo seja real na vida delas, e imaginando ali aquele cenário ali de fim de culto, e com essa pergunta aqui, quem é o Espírito Santo para você? Muito bem. Imaginou o cenário, né? Tá ótimo. Então, vamos pensar agora nessa pergunta em circunstâncias diferentes, né? Uma certa vez foi feita uma pergunta para um bom cristão, ativo cristão, que era um evangelista. Ele era evangelista leigo e era médico também, né, no início do século passado, né, ali 1910, ali o pessoal brinca, às vezes fica 1900 e bolinha, né? Então ele estava ali lutando, ele gostava de falar de Jesus para as pessoas e testemunhar, e ele não estava tendo muito resultado ali naquilo que ele estava fazendo. E aí um dia, lá em 1913, um missionário francês que passava ali pelo local onde ele morava, fez uma pergunta, exatamente essa pergunta para ele: quem é o Espírito Santo para você? E aquele médico, imaginando que era uma pergunta retórica, né? Mas pela forma como o missionário perguntou, ele imaginou que era uma conversa individual ali, ele deveria responder, né? E aí então ele respondeu da seguinte maneira: olha, o Espírito Santo é uma das pessoas da divindade, é o professor, né, é o guia, é a terceira pessoa da Trindade. Uma resposta assim vamos dizer assim, de manual, né, assim, de livro didático, né? Aquela decoreba, né? Decorou, tal, olha isso aqui, beleza, né? Ok, respondida a pergunta. Mas o missionário não era aquela resposta que o missionário estava perguntando. Por isso que o missionário agora volta para ele e pergunta de novo: não, você não respondeu a minha pergunta. Eu estou perguntando quem é o Espírito Santo para você. Agora aquele médico então parou, pensou, mas ele respondeu com honestidade. E ele respondeu assim, olha, assim, até pode assustar um pouquinho a resposta dele, mas não sei se talvez para alguém pode se identificar. Ele respondeu assim, olha, ele não é nada para mim. Eu não tenho contato com ele e eu poderia viver muito bem sem ele. Só que no início do ano seguinte, né, no caso 1914, esse médico então ele estava assistindo um sermão, né, um pastor ali muito conhecido na sua época, e estava pregando justamente sobre Romanos 12:1. Vamos ler esse texto? Eu acho bacana a gente ler esse texto aqui. Imagino que você já lembra pelo menos uma boa parte dele, ou sabe de cor, mas eu quero convidar você a ler Romanos capítulo 12, verso 1 com calma agora, tá bom? O texto diz assim, ó: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
este é o culto racional de vocês. Muito bem, vamos parar aqui. Aí o pregador, desenvolvendo ali a mensagem dele, o pastor virou e falou assim, olha, você já percebeu que esse verso aqui, ele não nos diz para quem a gente deve dar o corpo? Possivelmente não é para Jesus, né? Jesus tem o corpo dele. Não é para o Pai, porque o Pai está lá no trono dele. Agora, quem veio à Terra da Trindade sem um corpo? Olha só que detalhe interessante. Deus nos dá a honra indescritível de entregarmos, de rendermos o nosso corpo ao Espírito Santo para ser a morada dele na terra. Faz sentido isso quando a gente lê outros textos na Bíblia que você conhece muito bem, que dizem que o nosso corpo é santuário, é templo do Espírito Santo. Olha só que coisa linda desse texto. Que mensagem especial. Mas voltando a atenção agora para o Espírito Santo. Aquele médico voltou para casa, se ajoelhou na sala da casa. E aqui nas primeiras horas ali da noite, ali já de madrugada, ele falou assim, meu Senhor, eu te tratei como um servo. Quando eu achava que tinha necessidade do Senhor, eu te chamava. Mas agora eu te dou este corpo, da minha cabeça aos pés, eu te dou as minhas mãos, os meus membros, os meus olhos, os meus lábios, meu cérebro. E olha só que afirmação bonita que ele fez aqui. Olha, eu fico pensando se talvez a gente teria coragem de fazer essa oração, essa entrega, essa rendição aqui para Deus. Ele disse assim, olha, o Senhor pode enviar este corpo para a África, né, como missionário, ou pode colocá-lo numa cama com câncer. É seu corpo a partir deste momento. Uau! Que entrega, que intensidade aqui dessa rendição que esse homem fez a Deus. E agora então, esse homem passa a viver uma vida transformada pelo Espírito Santo. Olha só o que acontece aqui, o relato da história desse homem. No dia seguinte, né, ele está lá atendendo, ele é médico, está lá atendendo no consultório dele. Entram ali duas senhoras que estavam vendendo serviços ali de publicidade já naquela época, né? E agora ele pega e testemunha para aquelas pessoas a respeito de Cristo. E agora aquilo começa a tomar conta de uma maneira diferente, que não tinha sentido até ali então. E ele começa agora com um novo trabalho, um novo esforço evangelístico. Ele funda uma que até hoje é uma das grandes igrejas na cidade de Kansas, lá nos Estados Unidos. Depois ele funda uma organização missionária para alcançar a Índia. E alguns anos mais tarde, ele funda o que hoje é conhecido como uma universidade, um seminário teológico também na mesma cidade. Ele escreveu um livro, um best-seller, né, muito vendido, e aí ele escreve ali no seu diário, registrando ali esse momento, ele fala assim, olha, quando eu entreguei a minha vida à liderança do Espírito Santo, justamente no dia 14 de janeiro de 1914, foi muito maior a mudança que ocorreu quando eu fui salvo, né, quando eu fui batizado, em 21 de dezembro de 1896, quase 20 anos atrás. E agora, pensa um pouquinho aqui no que a gente pode aprender aqui dessa história desse homem. Não é assim incrível como tem tantos cristãos que tentam realizar a obra de Deus, o trabalho de Deus, a missão de Deus, mas sem o Espírito Santo, sem Deus. Também não é incrível o quanto, né, o que eu e você tentamos fazer sem a ajuda do Espírito Santo. É incrível. Agora, o essencial para andar no Espírito, para produzir esse fruto do Espírito, a gente precisa do Espírito Santo. Mas, olha, mais do que você
ouvir a minha mensagem hoje, concordar com ela, faça essa experiência. Apresente o seu corpo, com o texto de Romanos que nós lemos aqui, olha, apresente o seu próprio corpo ao Espírito para ele usar como quiser, quando quiser. E faça essa experiência do que acontece. Agora, justamente a gente viu aqui um aspecto dessa entrega, dessa rendição, mas eu quero analisar, parar um pouquinho para pensar com você aqui também, o que significa ser conduzido pelo Espírito. Ok, eu me entreguei, o Espírito Santo, eu me entreguei de maneira completa, né? Entreguei o meu corpo, isso é na área física, não é só minhas ideias, meu coração, meus sentimentos, alguma coisa assim que eu não posso, não é concreto, né? O texto fala aqui de coisas concretas, né? De uma oferta concreta, real. Mas o que significa ser conduzido pelo Espírito? Você vai concordar comigo que nós, de alguma maneira, somos muito atraídos para aquilo que é místico, que é sobrenatural, né? Tem muitas pessoas que acham que elas são mais espirituais, né? Se elas experimentam essa impressão, uma força poderosa que elas não conseguem explicar direito, que estão atuando ali sobre elas. E é claro que, em parte, é uma razão, né? Porque também muitas pessoas gostam de relatar cenas, sonhos, experiências aí relacionadas ao Espírito Santo, especialmente do movimento carismático para cá, né? Do início do século passado, justamente aí por volta de 1914, quando começou ali esses movimentos, essas igrejas com ênfase na ação do Espírito Santo, justamente nós chamamos de pentecostais, né? Agora, e o termo carismático mais é aplicado para o movimento católico, né? No mundo evangélico são os pentecostais. Agora, não há nada errado em a gente querer experimentar mais do poder da obra do Espírito Santo, agora, desde que a gente entenda corretamente o ensino bíblico sobre o poder e a obra do Espírito Santo. Tem duas passagens, dois textos na Bíblia que são normalmente muito mal compreendidos, e mal interpretados em relação ao trabalho, à obra do Espírito Santo. Vamos ler esses dois textos? Olha aqui, ó, Romanos capítulo 8, verso 14. Presta atenção aqui nesse texto, tá? Diz assim, ó, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Gravou bem? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ok, facinho, né? Tranquilo. Agora, olha só um outro texto que quando a gente junta os dois, a gente pode ter uma confusão. Infelizmente, algumas pessoas se confundem. Gálatas, me acompanhe aqui, por favor. Capítulo 5, o verso 18. Olha só o que nós encontramos aqui. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então, muitas pessoas leem esses dois textos e eles dão a entender, então, agora que os versos, né, falam aqui de uma orientação pessoal, sobrenatural, através do qual Deus, então, dirige aqueles que estão vivendo num relacionamento próximo, íntimo com Deus. E aí, e claro, sem de maneira nenhuma diminuir aqui esse privilégio que nós temos, sim, de viver, de ter esse relacionamento próximo e íntimo com Deus, né? O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Agora, vamos tentar corrigir aqui um pouquinho algumas dificuldades que algumas pessoas podem ter, justamente nessa condução, nessa liderança do Espírito Santo aqui, descrita nessas passagens, tá? Então vamos lá, o que o apóstolo Paulo quis dizer quando ele falou sobre o ser guiado, o ser conduzido, né? Liderado pelo Espírito Santo. Um grande teólogo americano, ele explicou uma vez que muitos entendem mal esse conceito aí do ser conduzido pelo Espírito Santo, e ele explicava então que uma boa parte das pessoas imaginava que essa condução do Espírito Santo acontecia só em momentos esporádicos, de vez em quando, né?
Pegando aqui, quem sabe, alguns exemplos da Bíblia. Lembra lá quando o Espírito Santo falou para Filipe: Filipe, olha, vai para tal estrada, em tal local, que você vai encontrar uma pessoa, você vai ter algo para fazer ali. Então o Espírito Santo conduziu Filipe naquele momento. Mas nos outros momentos da vida dele, o Espírito Santo não aparece. Né? Só para citar um exemplo aqui. Né? Então, muitas pessoas entendem essa condução só para eventos específicos, momentos específicos, onde a pessoa está fazendo, vamos dizer assim, diretamente um trabalho para Deus, né? Testemunhando, pregando, evangelizando, enfim, fazendo alguma coisa assim, nesse sentido, no uso do dom, né? Vamos colocar assim. Muito bem, então, somente nesses momentos especiais e em outros momentos onde não há nenhuma necessidade, o Espírito Santo não está presente na vida da pessoa. Mas justamente esse teólogo, ele insiste, e ele diz assim, olha, é algo, a ação, né, a condução, a liderança do Espírito Santo, é algo contínuo que afeta todas as operações das atividades de uma pessoa cristã em cada momento da sua vida. Você vai dormir, o Espírito Santo está conduzindo você. Você vai se alimentar, o Espírito Santo está conduzindo você. Você vai dirigir o carro, vai tomar o ônibus, né? vai se deslocar, o Espírito Santo está com você. Você vai fazer uma atividade física para cuidar do corpo e do templo do Espírito Santo, o Espírito Santo está com você. Você vai estudar a Bíblia, o Espírito Santo está com você. Você vai estudar para a sua prova, o Espírito Santo também precisa estar com você. Você entendeu? Agora, olha só. Como é que a gente consegue perceber isso na Bíblia? Quando a gente pega um contexto, e contexto vamos dizer assim, como se fossem seções, né? Os capítulos e versos da Bíblia, eles não dividem necessariamente uma seção de um mesmo assunto que é tratado. Né? Então, por exemplo, esse texto que nós lemos, voltando lá para Romanos, esse texto que nós lemos lá em Romanos, ele faz parte, o contexto dele, né, ou a seção, o assunto que está sendo tratado ali, o mesmo assunto, né, nessa carta de Romanos, começa no capítulo 6 e vai, então, sim, até o capítulo 8, verso 14. Forma, então, essa perícope, né, que é essa seção aí, onde a gente consegue encontrar algumas coisas importantes e específicas, tá? É onde está se trabalhando um tema especial ali. Então a gente tem que concluir, já que essa sessão está falando de santidade, que ser conduzido, ser guiado pelo Espírito Santo é a mesma coisa que santificação, tá? Então o Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo na vida do cristão é a santificação. É quando o Espírito me leva a ser mais parecido com Cristo. Simples assim, tá? Sem mistério, sem qualquer outra coisa assim complexa, assim, né? Que a gente queira imaginar ou colocar aí para se parecer ser uma coisa complicada, difícil. Ele escreveu mais ou menos o seguinte, olha, no contexto anterior, né, que Paulo falava, na carta aos Romanos, Paulo apresenta o nosso pecado, né, que faz parte, né, de nós, do nosso corpo, da nossa vida, da nossa alma. Ele é inerente, né, em toda a sua podridão, mas ele também mostra que o Espírito de Deus, quando habita em nós, ele vai então formando um princípio de uma nova vida. Então é somente pela presença do Espírito em nós que a escravidão pela qual somos, por natureza, presos ao pecado é quebrada. Que somos então emancipados, separados, libertados do pecado. Não somos mais devedores para viver segundo a carne. Esse novo princípio de vida se revela em nossa consciência como um poder que reivindica uma influência reguladora das nossas ações, ou controladora das nossas ações. Em outras palavras, nos conduz à santidade. É esse o processo. De novo, eu vou colocar ênfase aqui, ó. Processo de santificação, que está aqui nesse contexto de Romanos capítulo 6 até Romanos capítulo 8. Ou seja, resumindo aqui, ó, liderança, guia, condução do Espírito Santo é um resumo, a gente pode resumir aqui como santificação. Ele escreveu uma coisa aqui, ó, que eu queria partilhar aqui com você. Ele diz assim, ó,
Quando consideramos esta obra divina, a santificação em nossas almas, com referência ao fim de todo o processo, né, chamamos isso de santificação. Quando consideramos com referência ao próprio processo, enquanto lutamos dia a dia no caminho, às vezes difícil, tortuoso e sempre espinhoso da vida, chamamos isso de liderança espiritual. Assim, a direção, né, do Espírito Santo é revelada a nós simplesmente como um sinônimo de santificação, quando vista do ponto de vista do próprio caminho, através do qual somos conduzidos pelo Espírito à medida que avançamos mais e mais em direção a essa conformidade com a imagem de seu Filho que Deus colocou diante de nós como nosso grande objetivo. Esse é o nosso grande objetivo como cristãos. Somos seguidores de quem? De Cristo. Então nós devemos nos parecer com quem? Com Cristo. Agora, quem nos leva, quem nos conduz a vivermos uma vida semelhante, imitando, sendo guiados, levados até Cristo? É o Espírito Santo, é isso. Tá? Então, sendo liderado, guiado, conduzido pelo Espírito Santo, é igual à mesma coisa que santificação. Então, todo verdadeiro cristão está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Então, nós somos levados, olha só aqui o movimento e o processo, para longe do pecado e somos levados agora para os caminhos da justiça, os caminhos de Deus. E é isso que significa ser guiado pelo Espírito de Deus. Não existe uma outra experiência maior para a gente experimentar do que essa transformação do Espírito de Deus nos transformando à imagem de Jesus Cristo, que é o reflexo da imagem de Deus. É o Deus que nós podemos ver, né? Então, quando o Espírito Santo nos conduz, ele está então mudando a nossa imagem de pecadores para nos parecermos à imagem de Cristo. Então, como filhos de Deus, nós agora nos tornamos parecidos com a família de Deus. E Deus, sem dúvida, tem esse compromisso, né, de transformar os seus filhos e filhas em pessoas santas. E para isso é que ele nos deu o Espírito Santo. Para de novo, nos afastar do pecado, tirar o pecado da nossa vida, né? E nos aproximar de Jesus, nos fazermos, nos ajudar a copiarmos, imitarmos, né? Colocarmos Cristo dentro de nós até o ponto de nós dizermos: não sou eu quem vivo, não sou eu mais o pecador que vive, Rubem o pecador, mas agora quem vive em mim é Cristo. Então, essa liderança, ou essa condução, essa guia do Espírito Santo, não é uma coisa assim mística, especial, né, que brilha aquela luz e tal. São coisas que acontecem no nosso dia a dia, sendo transformados diariamente dentro desse processo, tirando o pecado da nossa vida e nos conduzindo nos caminhos de Deus, nos caminhos da justiça. E isso acontece, olha, aos poucos, mas isso não é para poucas pessoas. Isso é para todo cristão que se entrega, que se rende inteiramente a Cristo. Você entende? Eu espero ter ajudado um pouquinho você hoje a compreender melhor sobre o Espírito Santo, sobre esse se render, esse se entregar ao Espírito Santo. Eu espero que você também entenda e tenha essa experiência com o Espírito Santo. E você possa dizer assim, apresentar, né? Quem é o Espírito Santo para você? É alguém que realmente tem me tomado, tem me conduzido, alguém a quem eu me entreguei o meu corpo, né? Para ser o templo do Espírito Santo. E agora então ele tem feito essa obra, esse processo de santificação diária na minha vida. Eu quero concluir com você, lendo novamente o texto de Romanos capítulo 12, verso 1, e pensando agora na sua entrega. Ele diz assim, olha: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo
e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Deus abençoe você. Deus ajude você. E Deus me ajude também, para que nós possamos entregar nossa vida, todo o nosso corpo, da cabeça aos pés, para Ele nos levar para onde Ele quiser, para fazer o que Ele quiser, porque nós pertencemos ao Espírito Santo, nós pertencemos a Deus. Deus abençoe você. Vamos orar? Pai querido, não compreendemos muitas vezes o trabalho do Espírito Santo e quem é a pessoa do Espírito Santo. Mas hoje, ao meditarmos um pouquinho sobre quem Ele é e o que Ele deseja fazer na nossa vida, nós, quem sabe, aprendemos um pouco mais sobre o Espírito Santo, não apenas a terceira pessoa da Trindade, não apenas o Deus que nós conhecemos talvez de maneira menos próxima, né? Não tão próxima quanto Deus o Pai, quanto Deus o Filho, mas nós passamos a compreender o Espírito Santo como aquele que realmente atua em nós, que limpa, que purifica, que transforma, e aquele que nos recebe, aquele a quem nos entregamos, aquele a quem precisamos nos render. E Ele agora operará em nós essa transformação de coração, de desejos, de pensamentos, de atos e de atitudes. Por isso, Pai, nos ajude a buscarmos mais, cada dia mais, o Espírito Santo. Nos ajude a entregarmos, se ainda não fizemos isso, mas renovarmos a nossa entrega também diariamente ao Deus Espírito Santo. E que Ele nos tome e tenhamos o privilégio de sermos templos, morada do Espírito Santo aqui nesta terra. Que venhamos a fazer grandes coisas para o Senhor, não para nossa honra, para nossa glória, para as pessoas nos admirarem, mas para as pessoas reconhecerem, louvarem ao grande Deus do céu. Por favor, Pai, nos conduz. Precisamos, dependemos do Senhor. Nos conduz nesse processo de santificação, de transformação, e que possamos permitir que este processo seja completo, como é a Tua promessa, até o dia da volta de Jesus. Nos abençoe. Lembramos mais uma vez dos pedidos, agradecimentos que temos no nosso coração, das pessoas também que intercedemos por elas nesse momento. Abençoa, toma todos, cuida de todos. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, que Deus te ajude e que nós possamos permitir que o Espírito Santo nos tome por completo e nos faça inteiramente dele. Amém. Uma boa noite para você. Até o nosso próximo encontro no sábado. Deus te abençoe.